O portão de ferro rangeu suavemente ao se abrir, revelando a imponente mansão que se escondia entre as árvores frondosas. Clara caminhava devagar pela calçada de pedras, os olhos curiosos, explorando o jardim impecavelmente podado, os canteiros floridos e a grande fonte de pedra no centro do pátio. Carregava uma pequena mala de rodinhas e uma bolsa no ombro. O coração batia acelerado, era seu primeiro dia de trabalho, e a ansiedade se misturava à esperança de um recomeço. Aos 22 anos, Clara trazia nos olhos castanhos a vivacidade da juventude, mas também um certo cansaço de quem já aprendera demais com a vida. Criada por uma avó rígida após perder os pais cedo, havia passado por empregos temporários e situações difíceis. Quando soube da vaga para trabalhar como empregada em uma das casas mais respeitadas da cidade, não pensou duas vezes. Foi recebida por Marta, a governanta, uma mulher magra e formal, que a conduziu pela casa com explicações rápidas sobre os afazeres. Você ficará responsável pelos quartos do andar superior, pela lavanderia, e por ajudar com o jantar sempre que o patrão estiver em casa, disse com tom impessoal. Discrição é essencial aqui. Clara assentiu com um aceno e um sorriso. Educado, estava disposta a fazer tudo certo. Não demorou a conhecer o dono da casa. Augusto surgiu no topo da escada, vestindo calça social e camisa de linho branca. Os cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados para trás, o rosto marcado pelos anos, mas ainda firme e imponente. Seus olhos escuros, atentos, pousaram nela com um interesse que ele tentou disfarçar com educação. Você deve ser a nova funcionária, disse ele, descendo os degraus com elegância. Seja bem-vinda. Obrigada, senhor, respondeu Clara, um pouco nervosa. É um prazer. Espero que se sinta à vontade. Esta casa pode ser grande demais às vezes, mas há espaço para boas pessoas aqui. Aquela frase, dita com gentileza, ficou martelando na mente de Clara pelo resto do dia. Os primeiros dias passaram rápidos. Clara era eficiente, detalhista e discreta. Trabalhava com dedicação, sempre atenta às ordens e às rotinas. Augusto a observava à distância, como quem tenta evitar um pensamento incômodo. Mas ela parecia ocupar um lugar cada vez maior em seu campo de visão. O som suave dos passos dela no corredor, o modo como prendia o cabelo num coque frouxo, o riso contido quando conversava com os outros funcionários, tudo nele se acendia quando ela estava por perto. Augusto não era um homem que se permitia distrações. Viúvo havia 6 anos, vivia mergulhado no trabalho e nos compromissos sociais, mas sem vínculos emocionais. Com 54 anos, carregava nos ombros o peso das responsabilidades e a dor discreta da solidão. Sua esposa, Helena, fora sua única paixão. Verdadeira, ou pelo menos era o que acreditava até então. Mas Clara surgira como uma brisa fresca. Sua presença era leve, mas marcante. Augusto passou a procurá-la com os olhos mesmo sem querer, notando como seus gestos eram suaves, como se movimentava com delicadeza, sem nunca invadir o espaço de ninguém. Numa tarde abafada de sexta-feira, Augusto decidiu sair mais cedo do escritório e foi surpreendido ao entrar na sala de estar. Clara, de joelhos no tapete, recolhia alguns livros caídos da estante. O vestido azul que usava moldava suavemente suas curvas. O suor leve em sua nuca reluzia sob a luz da janela. Deixe que eu ajudo, disse ele, aproximando-se. Não precisa, senhor. Já estou terminando. Eu insisto. Os olhos dela se encontraram. Um segundo de silêncio que pareceu durar minutos. Clara desviou o olhar, nervosa, mas sorriu de leve. Augusto entregou-lhe um dos livros e ficou olhando enquanto ela organizava. O restante. Você gosta de ler? Perguntou ele. Gosto sim, mas nunca tive muito tempo. E poucos livros em casa. Pode pegar emprestado qualquer um daqui, se quiser. A biblioteca está sempre aberta. Ela sorriu mais abertamente. Obrigada, senhor. Isso seria maravilhoso. Augusto assentiu e saiu da sala, sentindo-se inexplicavelmente leve. Como se tivesse voltado no tempo, como se tivesse 30 anos de novo. Nos dias que seguiram, as conversas aumentaram. Curtas, superficiais, mas cheias de subentendidos. Clara sentia que o patrão lhe dirigia mais atenção que o normal. E, por mais que tentasse ignorar, não conseguia evitar o arrepio que sentia quando ele passava perto. Havia algo nos olhos dele, não era apenas autoridade, era algo mais.
algo que a fazia sentir-se mulher. Ela começou a se questionar. Seria errado? Era só imaginação? Talvez ele só estivesse sendo gentil. Afinal, havia uma diferença enorme de idade entre eles. Ele era seu patrão, e ela, apenas uma empregada. Mas os olhares se repetiam. Certa noite, já tarde, Clara desceu até a cozinha para beber água. Ao passar pelo corredor, ouviu música vinda da sala. Curiosa, aproximou-se devagar. Augusto estava lá, de pé, com um copo de uísque na mão e um disco de jazz girando na vitrola. Ele parecia distante, nostálgico. "Desculpe incomodar", disse ela, hesitante. Ele se virou com um sorriso calmo. "Não incomoda. Só estou tentando lembrar como era escutar música por prazer, não por hábito." "Jazz é bonito", comentou ela, entrando na sala com passos lentos. Tem um ritmo que toca a alma." Ele a olhou de novo, por um tempo mais longo que o necessário. "Quer ouvir comigo?" Clara hesitou, depois sentou-se na poltrona ao lado. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo a melodia suave preencher a sala. "Você é muito jovem. Tem sonhos, Clara?" perguntou ele, de repente. "Tenho. Ou pelo menos tento ter. Às vezes o mundo parece pequeno demais para eles. Mas você é maior do que pensa." Ela sentiu as bochechas corarem. Queria responder, mas não encontrou palavras. "Boa noite, Clara", disse ele, finalmente. Ela se levantou, com o coração disparado. "Boa noite, senhor." Quando saiu da sala, sentia que algo dentro dela havia sido aceso e não era apenas admiração. Clara demorou a dormir naquela noite. A imagem de Augusto, o tom de voz, o olhar profundo, tudo a perturbava. E, embora tentasse afastar os pensamentos, sabia, lá no fundo, que algo havia começado. Algo que poderia ser perigoso, mas também irresistível. E do lado de fora, na mansão silenciosa, as primeiras chamas do desejo começaram a arder, em segredo, de madeira, iluminando as cortinas de linho como véus de luz. Clara movimentava-se pela casa com leveza, varrendo, espanando e organizando tudo com cuidado. Mas algo havia mudado em seu jeito. Seu corpo parecia mais consciente dos próprios gestos, seu olhar mais contido, e os pensamentos constantemente distraídos por uma imagem. Augusto. Desde aquela noite na sala, ouvindo jazz, Clara não conseguia mais afastar dele sua atenção. Havia algo nos olhos dele, um convite silencioso, um segredo compartilhado, como se suas almas tivessem se cruzado por instantes e reconhecido uma a outra. O que antes era apenas respeito, tornara-se um magnetismo impossível de ignorar. Augusto, por sua vez, tentava manter-se ocupado. Entregava-se ao trabalho mais do que o habitual, marcava reuniões desnecessárias, adiava retornos à casa. Mas ao final do dia, quando cruzava a porta e via Clara preparando a mesa com suas mãos delicadas, seu coração vacilava. Ele a via em tudo, no vapor do chá, no perfume das flores, até nos degraus da escada que ela limpava com esmero. Sentia-se ridículo por desejar uma moça tão jovem, mas não era apenas desejo. Era fascínio. Em uma quarta-feira chuvosa, Clara foi até a lavanderia externa recolher lençóis que secavam sob cobertura. As nuvens escuras pintavam o céu e o vento começava a soprar forte. As gotas grossas começaram a cair quando ela ainda estava no quintal. Rindo sozinha, correu para dentro com um cesto nos braços, os cabelos soltos ficando úmidos, o vestido grudando levemente à pele. Augusto a viu pela janela do escritório, e seu corpo reagiu com um arrepio involuntário. A visão de Clara rindo sob a chuva parecia uma pintura viva, como se a juventude tivesse ganhado forma. Ele se levantou, inquieto, e desceu as escadas como se fosse resolver algo importante, embora nem soubesse o que. Encontrou-a na lavanderia, ainda tentando secar os braços com um pano de prato. "Está toda molhada", disse ele, com um leve sorriso. Clara se virou, surpresa, o rosto levemente corado. "Peguei a chuva no finalzinho, mas já estou bem." Os olhos dele desceram por seu pescoço, pelos ombros no sob o tecido molhado, e voltou aos olhos dela. Clara percebeu, e, por um breve momento, eles se permitiram aquele silêncio denso, carregado de algo que não sabiam nomear, mas sentiam intensamente. "Deveria trocar de roupa." "Pode ficar doente", disse ele, finalmente, com a voz rouca. "Sim, senhor", respondeu ela, mais baixo do que o habitual. Ele virou-se e saiu antes que ficasse evidente o quanto estava desestabilizado.
Subiu para seu quarto e trancou a porta. Encarou o próprio reflexo no espelho com raiva de si mesmo. Ela é jovem demais. E você, um homem maduro, já passou por tudo isso. Controle-se. Mas o desejo não obedecia à razão. Naquela mesma noite, a energia caiu por causa da chuva. As luzes da casa se apagaram por completo, e Marta logo distribuiu velas pelos cômodos. Augusto desceu as escadas com uma lanterna na mão, encontrando Clara na sala de jantar, ajeitando os castiçais com cuidado. "Tudo sob controle por aqui?" perguntou ele, parando ao lado dela. "Sim, só um pouco assustador no escuro", confessou, sem encará-lo. "A casa é antiga. Esses apagões são frequentes com temporais assim. Mas você está segura." A luz da vela os envolvia num brilho quente e suave. Clara levantou os olhos e, por um instante, eles ficaram frente a frente. Ele segurava a lanterna apontada para o chão, e seus rostos estavam muito próximos. "Senhor Augusto", disse ela, com a voz trêmula. Ele ergueu a mão e, sem saber por quê, tocou levemente o queixo dela com a ponta dos dedos. Clara fechou os olhos, mas recuou, não fisicamente, mas com a mente. "Desculpe", ele murmurou, afastando-se. "Boa noite, Clara." Virou-se e subiu as escadas rapidamente. Clara ficou ali, o peito em chamas. O toque breve parecia ter incendiado cada célula de seu corpo. Os dias seguintes foram de contenção. Ele evitava vê-la, passava a maior parte do tempo fora, e quando estava na mansão, mantinha a formalidade absoluta. Clara fingia não notar, mas sentia-se magoada, como se tivesse sido rejeitada, como se o que sentiu não tivesse sido real. Mas era real. Cada olhar disfarçado, cada gesto pequeno, cada silêncio carregado falava por si. E isso a machucava ainda mais, porque agora, além de desejá-lo, ela o queria de verdade. Queria a atenção dele, a voz grave dizendo seu nome, o olhar dele percorrendo seu corpo sem culpa. Augusto estava em conflito. Sentia-se covarde por não encarar seus sentimentos, mas também sentia-se sujo por desejar uma mulher tão jovem. Pensava no que os outros diriam, em como a sociedade o julgaria, e mais ainda, como sua filha Luísa reagiria se soubesse. Numa tarde de sábado, a casa estava silenciosa. Marta havia saído, e os demais funcionários estavam nos fundos. Clara aproveitou para limpar a biblioteca, um de seus lugares preferidos da mansão. Enquanto organizava os livros, ouviu passos. Virou-se e deu de cara com Augusto, que observava da porta. "Não sabia que estava aqui", disse ele, tentando soar casual. "Vim adiantar a arrumação", respondeu ela, sentindo o sangue subir ao rosto. Ele caminhou lentamente até a mesa. Tocou a lombada de um livro antigo e disse: "Gosta de poesia?" "Gosto, sim." "Cecília Meirelles?" perguntou, entregando-lhe o exemplar. Ela assentiu com a cabeça. Abriu o livro e leu em voz baixa: "Tenho fases, como a lua. Fases de ser sozinha, fases de ser só sua." A voz doce de Clara ecoou no ambiente, e Augusto sentiu a pele arrepiar. "Bonito", murmurou ele. Ela fechou o livro e o encarou. "Por que está me evitando?" Augusto hesitou, respirou fundo. "Por quê? Você é jovem, e eu, velho demais para isso." "Isso o assusta?" questionou Clara, com firmeza. Ele não respondeu. Em vez disso, se aproximou lentamente, os olhos nos dela. Quando estavam frente a frente, Clara sentiu o coração bater forte demais, como se quisesse pular do peito. "O que está acontecendo entre nós?" ela sussurrou. Augusto ergueu a mão e segurou o rosto dela com cuidado. "Algo que não consigo mais ignorar", respondeu. E então, sem mais palavras, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo lento, contido no início, como se ambos testassem o próprio limite, mas logo se tornou mais intenso, mais urgente. As mãos dele desceram pelas costas dela com reverência. Os dedos dela se fecharam na camisa dele, puxando-o para perto. Quando se afastaram, ofegantes, sabiam que nada seria como antes. O desejo que antes queimava em silêncio agora ardia à flor da pele, e os dois estavam prestes a mergulharem. Um romance que incendiaria não só seus corpos, mas suas próprias vidas. O beijo na biblioteca não saiu da mente de Clara por dias. O toque dos lábios de Augusto, a forma como suas mãos percorreram suas costas com reverência, a intensidade do momento. Tudo parecia um sonho proibido. E mesmo depois, quando ele se afastou com um misto de culpa e desejo, algo dentro dela já havia mudado para sempre. Naquela noite,
Clara não dormiu. Deitada em sua pequena cama no quarto dos fundos, revivia cada segundo daquele encontro. Tocava os próprios lábios como se ainda pudesse sentir o gosto dele. Não sabia se aquilo era amor, mas sabia que era mais que simples atração. Era algo forte, quente, inevitável. Augusto, por outro lado, caminhava inquieto pelo quarto, com o corpo em brasa e a consciência em conflito. Sentia-se um homem dividido. De um lado, a razão gritava que ele estava errado, que não podia envolver-se com alguém tão jovem, tão diferente, e que ainda por cima trabalhava para ele. Do outro, o coração, o corpo, a alma. Todos gritavam por Clara. O silêncio se instalou na casa pelos dias seguintes. Ambos evitavam se encontrar, com medo do que poderia acontecer, ou do que não conseguiram evitar. Quando se viam, trocavam olhares rápidos e cheios de tensão. Marta, a governanta, começou a notar o clima estranho, mas preferiu não comentar. Já havia visto patrões se envolverem com empregadas antes, mas nunca com tamanha intensidade contida. Foi em um final de tarde que o destino interveio de novo. Clara estava limpando a escada principal, inclinada em um degrau mais alto, quando escorregou com o pano úmido. Gritou baixo, e no segundo seguinte já estava nos braços de Augusto, que surgira no exato momento do desequilíbrio. "Você está bem?" ele perguntou, com a respiração acelerada. Ela havia caído direto contra o peito dele, os braços em volta do pescoço, os olhos arregalados. O corpo dele era quente, firme, e o perfume amadeirado subia pelas narinas de Clara como uma droga viciante. "Acho que torci o tornozelo", murmurou ela, sentindo a dor começar a pulsar. "Eu vou te levar até o sofá." Ele a ergueu nos braços com facilidade, como se ela não pesasse nada. Clara, surpresa, deixou-se levar, encostando o rosto no ombro dele. O coração dela batia tão alto que era impossível não ouvir. Na sala, ele a deitou no sofá com cuidado, ajoelhou-se ao lado e começou a examinar o tornozelo com delicadeza. "Está inchado. Precisa colocar gelo." Ele se levantou e voltou minutos depois com uma compressa. Ela observava cada movimento dele, sentindo-se frágil e protegida ao mesmo tempo. Augusto sentou-se ao lado dela, apoiando o tornozelo machucado sobre sua perna. Os dedos dele, ao tocarem sua pele, provocaram ondas de calor que percorriam o corpo dela como eletricidade. "Eu devia ter sido mais cuidadosa", disse ela, tentando disfarçar a emoção. "Você não teve culpa. Foi o destino." Ele sorriu de lado, mas havia algo mais no olhar. "Talvez o destino esteja tentando me fazer acordar." "Acordar para quê?" Ele demorou a responder. Olhava fixamente para a pele clara da perna dela, para o tornozelo delicado envolto na toalha úmida. "Para perceber que eu não posso mais fingir que não sinto, que você me provoca algo que eu não sentia há muito tempo." Clara engoliu em seco. "Eu também", disse, com a voz baixa. "Sinto que algo forte está acontecendo, e isso me assusta." Augusto colocou a compressa de lado. Seus olhos encontraram os dela, e a tensão entre os dois se tornou quase insuportável. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela com leveza, como se tivesse medo de quebrá-la. O toque era terno, quase reverente. "Clara", murmurou ele. Ela não respondeu com palavras, apenas fechou os olhos e inclinou o rosto para o toque dele. Então o beijo veio, lento, profundo, carregado de tudo que haviam reprimido. As mãos dele foram até a cintura dela, puxando-a com cuidado. Clara correspondeu com intensidade, deixando-se guiar pela emoção. Era como se cada célula do seu corpo estivesse viva pela primeira vez. Os minutos que seguiram foram como um transe. As carícias, os toques, os suspiros baixos. Tudo se desenrolava, com suavidade e intensidade, como se tivessem esperado a vida inteira por aquele momento. O mundo lá fora deixava de existir. Mas quando a respiração dele começou a acelerar, quando as mãos deslizaram pelas curvas do corpo dela com mais ousadia, Augusto parou. "Não, espera." Clara, surpresa, abriu os olhos. "Aconteceu algo?" "Está tudo acontecendo rápido demais. Eu preciso ter certeza de que você quer isso. Não por impulso, não por gratidão, nem por emoção, mas porque você sente o mesmo que eu." Clara tocou o rosto dele com delicadeza. "Eu quero, Augusto, desde a primeira vez que você me olhou daquele jeito. Eu soube que não ia conseguir ignorar isso." Ele sorriu, aliviado, e encostou a testa na dela.
Então vamos com calma. Quero fazer isso certo. Quero que se sinta segura e respeitada. Ela assentiu com um leve sorriso. O beijo que veio depois foi ainda mais doce. Os dias que se seguiram foram mais leves. Ambos sabiam que algo havia se firmado entre eles, mesmo que ainda não houvesse um rótulo. As trocas de olhares estavam mais serenas, porém mais profundas. As mãos se tocavam por mais tempo do que o necessário. Os encontros se tornaram frequentes. Discretos, mas carregados de afeto. Augusto passou a trabalhar de casa com mais frequência. Clara já não era apenas a funcionária que arrumava os quartos e servia o café. Era a mulher que o fazia sorrir de novo, que o fazia sentir-se vivo. À noite, às vezes sentavam-se juntos na biblioteca, lendo em silêncio ou conversando sobre a vida. Ele contava sobre o passado, sobre a esposa falecida, sobre os medos e frustrações. Ela falava da infância difícil, dos sonhos interrompidos, das esperanças tímidas. E, aos poucos, foram se abrindo, como flores no início da primavera. Mas ambos sabiam que aquilo era um fio esticado demais. Estavam vivendo algo bonito, intenso e absolutamente proibido. Em uma noite de domingo, Clara estava deitada no colo dele no sofá da biblioteca. Ele acariciava seus cabelos com carinho quando sussurrou: "Eu queria te apresentar ao mundo, Clara, mas não sei como." Ela ergueu os olhos para ele. "Acha que alguém entenderia? Provavelmente não. Mas no fundo, o que importa é o que sentimos. O resto é só barulho." Ela sorriu, apertando sua mão. "Eu não tenho medo se for com você." Mas o medo já rondava a porta, invisível, silencioso, e pronto para ser revelado. A mansão estava silenciosa naquela noite. O relógio antigo da sala marcava 10h30, quando Clara desceu discretamente do quarto dos empregados, atraída por uma inquietação que lhe apertava o peito. Sentia que não conseguiria dormir. Havia uma tempestade de emoções dentro dela: medo, desejo, amor, tudo misturado de forma tão intensa que só havia uma pessoa capaz de acalmá-la: Augusto. Descalça, Clara atravessou o corredor em direção à biblioteca. Tinha certeza de que ele estaria ali, como costumava fazer quando a casa se recolhia. E, de fato, estava. Sentado na poltrona de couro, óculos na ponta do nariz, livro aberto no colo, e uma taça de vinho esquecida sobre a mesa lateral. Quando seus olhos se encontraram, não foi preciso dizer nada. Ela entrou sem pedir permissão, e ele fechou o livro lentamente, deixando-o de lado. Levantou-se, sem pressa, e caminhou até ela. "Achei que não ia te ver hoje", disse ele, com a voz baixa, quase um sussurro. "Eu precisava", respondeu ela, olhando para ele com os olhos brilhando. "Precisava te ver. Precisava sentir que isso é real." Augusto segurou o rosto dela com ambas as mãos e a beijou. Um beijo calmo no início, cheio de doçura, mas que logo se transformou em algo mais intenso. Clara envolveu-o com os braços, sentindo o calor do corpo dele, através da camisa fina. O mundo lá fora desaparecia enquanto se entregavam àquela emoção que já não podia mais ser contida. Ele interrompeu o beijo por um segundo, os olhos nos dela. "Tem certeza?" Ela assentiu com um sorriso sereno. "Eu tenho." Ele pegou sua mão e a conduziu escada acima. O coração de Clara batia forte, mas havia uma tranquilidade estranha dentro dela. Sabia que não era apenas atração, era algo mais profundo. Algo que não se explicava com palavras. No quarto de Augusto, tudo acontecia com uma intensidade silenciosa. As roupas iam caindo aos poucos, entre toques demorados e beijos cada vez mais urgentes. Ele a tratava com uma delicadeza que a fazia estremecer. Tocava sua pele como quem toca algo sagrado, e cada gesto era carregado de um carinho que a fazia se sentir única. Clara sentia-se completamente entregue. Pela primeira vez, o corpo respondia ao amor, e não ao medo. Pela primeira vez, ela não era apenas desejada, era amada. Os lençóis brancos pareciam envolvê-los num mundo à parte. As luzes estavam apagadas, mas havia uma pequena chama acesa em uma vela sóbria cômoda, suficiente para desenhar sombras suaves sobre os corpos entrelaçados. Os olhos de Augusto estavam cheios de emoção. Ele tocava cada curva dela como se quisesse gravá-la na memória, como se precisasse da certeza de que aquilo era real. E era. Fizeram amor como quem repara um coração partido, como quem encontra o que julgava perdido, como quem entende que
Há laços que não precisam de explicações para existir. Depois, deitados lado a lado, Clara encostou a cabeça no peito dele, ouvindo seu coração bater ainda acelerado. Sentia-se em paz, como se finalmente tivesse encontrado um lugar no mundo. O que somos agora? Perguntou ela, com um sorriso tímido. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Somos dois corações que se encontraram. Ainda que o mundo não entenda, nós sabemos. Ela fechou os olhos, deixando-se embalar pela respiração dele. Mas por dentro, uma inquietação começava a brotar. Ela sabia que aquela bolha mágica em que estavam imersos não duraria para sempre. A realidade logo viria bater à porta. Na manhã seguinte, a mansão despertou lentamente, como de costume. Clara desceu antes de todos, voltou discretamente ao quarto dos fundos e se vestiu como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, tudo havia mudado. Durante o café da manhã, trocou olhares breves com Augusto, que estava mais sério que o normal. Era como se ele estivesse tentando manter o controle, preservar as aparências. Marta, como sempre, circulava com sua atenção afiada, e Clara começou a se sentir observada. Evitava cruzar o olhar com a governanta, mas sabia que não adiantaria por muito tempo. Naquela mesma tarde, Clara foi surpreendida por Marta na lavanderia. Posso falar com você, Clara? Ela engoliu em seco, virando-se lentamente. Claro, Dona Marta. A governanta cruzou os braços. Eu trabalho nesta casa há mais de 20 anos. Já vi muita coisa acontecer por aqui, e sei quando algo está fora do normal. Eu não entendo, respondeu Clara, tentando manter a calma. Entende sim. Só quero te lembrar que o Sr. Augusto é um homem respeitado, viúvo, e com uma reputação a zelar. E você, ainda é muito jovem. Isso não termina bem. Clara sentiu o rosto corar, mas manteve-se firme. Eu sei o que estou fazendo. Marta a olhou por alguns segundos e, depois, apenas assentiu antes de sair. Mas Clara sabia, a partir dali, tudo ficaria mais difícil. Mais tarde, naquele mesmo dia, Clara e Augusto se encontraram novamente na biblioteca. Ele estava inquieto. Marta sabe, ou desconfia. Isso pode se espalhar. E o que vamos fazer? Perguntou Clara, com o coração apertado. Não sei, eu não quero te afastar, mas também não quero te expor. Ela se aproximou e segurou as mãos dele. Eu não tenho medo de enfrentar isso com você. Mas preciso saber, você está disposto a lutar por nós? Augusto a olhou por um tempo, como se procurasse dentro dela uma resposta que ele mesmo não sabia dar. E então respondeu, sim, estou. Só preciso de tempo para organizar as coisas. Clara assentiu, mesmo com a incerteza queimando por dentro. Ela sabia que amar um homem mais velho, patrão, viúvo e respeitado na cidade não seria fácil, mas também sabia que aquele amor era real e não podia ser vivido pela metade. Naquela noite, Clara voltou ao quarto com um peso no peito. A entrega que viveram havia sido sublime, mas agora, a dúvida tomava conta. Seria aquele amor forte o suficiente para enfrentar tudo o que estava por vir? Enquanto isso, Augusto, sozinho em seu quarto, olhava pela janela do segundo andar. Lá fora, a noite estava clara, e uma brisa fresca balançava as folhas do jardim. Ele sabia que já não havia mais volta. Estava envolvido demais, apaixonado demais. Mas também estava ciente de que em breve teria que fazer escolhas difíceis. Porque o amor, por mais puro que fosse, não vivia só de paixão. Viver exigia coragem, e aquela paixão entre ele e Clara estava prestes a ser posta à prova. Os dias que se seguiram à entrega entre Clara e Augusto foram de puro contraste. Se por um lado o amor florescia com intensidade dentro deles, por outro, a realidade se impunha com um peso cada vez maior. Na intimidade da mansão, eles viviam momentos furtivos de carinho, beijos roubados no corredor, toques disfarçados na cozinha, olhares demorados durante o café. Mas o silêncio cúmplice que os unia começou a se transformar em angústia. Clara, embora apaixonada, não conseguia mais viver em paz com a condição de amante escondida. O segredo que antes parecia excitante agora a sufocava. Era como se, a cada dia, algo dentro dela pedisse por mais verdade, mais liberdade, mais reconhecimento. Augusto, por sua vez, lutava contra um turbilhão de sentimentos. Amava Clara com uma força que jamais imaginou sentir novamente.
Sua juventude, sua doçura, sua presença silenciosa e intensa despertavam nele algo que havia adormecido desde a morte de Helena. Mas o medo de perder o controle da própria vida, da reputação, da filha o paralisava. A tensão era palpável. Até mesmo os outros funcionários começaram a perceber o clima estranho entre patrão e empregada. Sussurros discretos, olhares desconfiados. A mansão já não era mais um refúgio seguro. Tornara-se um campo minado, onde qualquer deslize poderia pôr tudo a perder. Numa noite abafada, Augusto convidou Clara para jantar em seu escritório. Pediu que Marta servisse a comida na bandeja, e deixou claro que não queria ser incomodado. Quando Clara entrou, vestia um vestido simples, mas que moldava o corpo com uma delicadeza irresistível. "Está linda", disse ele, sem conseguir disfarçar o encantamento. Ela sorriu, mas havia tristeza nos olhos. "A gente vai continuar fingindo que isso pode durar assim?" Augusto suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eu quero estar com você, Clara, mais do que tudo. Mas a nossa situação é complicada. Não somos um erro, Augusto, só somos improváveis." Ele sorriu com amargura. "O mundo adora punir o que é improvável. E você? Vai deixar o mundo te dizer o que pode ou não viver?" As palavras dela o atingiram como uma flecha. Ele se aproximou, segurou o rosto dela com ternura e a beijou, como quem pede desculpas por não ter coragem o suficiente. "Me dá um pouco mais de tempo. Eu vou encontrar uma forma de mudar isso", prometeu. Ela assentiu, mas sentia que o tempo estava se esgotando. 2 dias depois, a ameaça que pairava no ar ganhou forma. Marta bateu à porta do escritório de Augusto com um semblante sério. "Precisamos conversar." Ele fechou o notebook e indicou a poltrona à sua frente. "Diga, Marta, não vou rodear, Sr. Augusto. Há muitos comentários sobre a relação entre o senhor e a Clara. Alguns funcionários estão desconfortáveis. E a senhorita Luísa chega de viagem na próxima semana." Augusto ficou em silêncio. O nome da filha era o fio desencadeador do medo que ele vinha tentando ignorar. "Está sugerindo que eu a demita?" perguntou ele, tenso. "Estou sugerindo que pense nas consequências. Uma jovem bonita, morando nesta casa, envolvida com o senhor. A senhorita Luísa jamais entenderia." "Marta, eu a amo." A governanta respirou fundo, surpresa pela confissão tão direta. "Então prepare-se para enfrentar o inferno, Sr. Augusto. Porque não vai ser fácil." Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Estava inquieta, angustiada. Sentia que o fim estava se aproximando, mesmo sem querer aceitar. O que vivia com Augusto era real demais para ser escondido por tanto tempo. E se não podia ser assumido, talvez não devesse continuar. Tomou uma decisão. Na manhã seguinte, entregou uma carta a Marta. "Por favor, entregue isso ao Sr. Augusto", disse, com lágrimas nos olhos. "E diga que agradeço tudo. Tudo mesmo." "Tem certeza disso?" perguntou Marta, mais suave do que de costume. Clara apenas assentiu. Saiu da mansão levando consigo apenas uma mala e a dor de um amor que não queria morrer. Augusto recebeu a carta ainda na cama. Ao lê-la, sentiu o coração desabar. "Meu querido Augusto, sei que talvez você me odeie por ir embora assim, sem despedidas. Mas se eu ficasse, te sufocaria com cobranças que você não pode cumprir. Eu te amo, e, por isso, preciso ir. Prefiro guardar o que vivemos com a doçura de algo bonito e verdadeiro, em vez de vê-lo morrer aos poucos pela covardia do mundo. Se algum dia for livre para me amar de verdade, sem medo, me encontre. Sua, Clara." Ele apertou o papel contra o peito, sem conter as lágrimas. O vazio que ela deixava era maior que tudo. Maior que o medo, maior que o orgulho. A semana passou como uma sombra. Augusto mal saía do quarto. Ignorava telefonemas, recusava compromissos. A casa inteira mergulhou num luto silencioso. Marta, apesar de aliviada por ver a ordem restaurada, sentia um aperto estranho no coração, como se, no fundo, soubesse que aquela história estava longe de terminar. Na sexta-feira, Luísa chegou de viagem. Encontrou o pai mais abatido do que jamais vira. Tentou conversar, entender, mas ele apenas dizia que estava cansado. Foi Marta quem, dias depois, soltou uma insinuação sobre Clara. Luísa ligou os pontos rapidamente. "Você se envolveu com ela?" perguntou ao pai, incrédula. Augusto, cansado de esconder, respondeu com firmeza. "Sim, e foi a coisa
mais verdadeira que vivi nos últimos anos. Pai, ela tem a minha idade. É sua funcionária. Você tem noção do que as pessoas diriam? Eu não me importo mais com o que dizem. Me importo com o que sinto. E onde ela está agora? Foi embora. Porque eu não fui homem o bastante para enfrentá-los por ela. Luísa ficou em silêncio. Pela primeira vez, vi o pai como um homem vulnerável, apaixonado, ferido. Se é isso que quer, vá buscá-la, disse, finalmente. Porque essas chances não aparecem duas vezes. Na semana seguinte, Augusto foi até o bairro onde Clara morava com uma amiga. Esperou horas até vê-la sair para trabalhar. Quando seus olhos se encontraram, ela congelou. Augusto, o que está fazendo aqui? Vim te buscar. Ela balançou a cabeça, emocionada. Você demorou. Ele se aproximou, pegou a mão dela com força e disse, mas agora estou aqui, e não vou te deixar ir outra vez. Ela caiu em seus braços, chorando. Entre o céu e o inferno, eles escolheram viver o que sentiam mesmo que custasse tudo. O reencontro entre Clara e Augusto foi como um bálsamo sobre feridas que pareciam incuráveis. Após semanas separados, o simples toque das mãos foi suficiente para reacender tudo o que haviam tentado enterrar. Os beijos vieram com fome, os abraços com desespero. Era como se o tempo e a dor tivessem apenas fortalecido aquilo que insistia em existir: amor. Augusto levou Clara para um hotel discreto nos arredores da cidade. Queria tempo, espaço, privacidade para tê-la por inteiro. Sem máscaras, sem olhares, sem julgamentos. Ali, eles passaram 2 dias enclausurados, entre conversas profundas, carícias e declarações. Não quero mais me esconder, disse Augusto, deitado com ela entre os lençóis brancos. Volta comigo, mas dessa vez, como minha companheira, não como funcionária. Quero que o mundo saiba. Clara olhou para ele, surpresa e emocionada. Tem certeza? Tenho. Já perdi você uma vez. Não vou cometer o mesmo erro. Ela sorriu, e então o beijou com ternura. Mas ambos sabiam que a decisão teria um preço alto, e logo o mundo lá fora começaria a cobrar. Na manhã de segunda-feira, Clara voltou à mansão, mas não como antes. Marta abriu a porta e a encarou com espanto, vendo Augusto logo atrás, com um semblante sereno, porém decidido. Ela está de volta, Marta, disse ele, sem rodeios. Mas agora como minha convidada. Quero que seu quarto de hóspede seja preparado para ela. E, por favor, deixe claro aos funcionários que respeito e discrição são indispensáveis. A governanta apenas assentiu, segurando o choque com o profissionalismo que lhe era típico. Mas assim que se virou, sua expressão se transformou em espanto e inquietação. A notícia se espalhou pela casa como um raio. Os funcionários murmuravam pelos corredores, os olhares se tornaram inquisidores, e a atmosfera da mansão mudou. Já não era apenas um romance secreto, era um escândalo prestes a explodir. Luísa, a filha de Augusto, ficou sabendo da volta de Clara por Marta. Furiosa, foi até o pai no mesmo dia. Você perdeu a cabeça de vez? Augusto, sentado no escritório, não se abalou com o tom da filha. Não, pela primeira vez estou fazendo o que realmente quero. Está colocando tudo a perder. Sua imagem, seus negócios, a confiança de quem sempre te respeitou. Eu construí tudo isso às custas de uma vida vazia. E não vou sacrificar a única coisa que me faz sentir vivo por aparência nenhuma. Luísa cruzou os braços, nervosa. Ela está usando você, pai. Isso é óbvio. Ela é jovem demais, bonita demais. E agora vive como hóspede na sua casa. Acha que ninguém vai comentar? Ela não precisa usar ninguém. Eu a conheço. E não me importo mais com os comentários. E o que vai fazer quando isso sair da esfera doméstica? Quando seus sócios, clientes e até a imprensa começarem a questionar esse escândalo? Vamos enfrentar juntos. Luísa saiu, inconformada. Sabia que o pai era teimoso, mas jamais imaginou vê-lo tão entregue a alguém. E, no fundo, a verdade doía mais do que a aparência. Ela não admitia, mas se sentia ameaçada. Sentia que Clara havia ocupado um espaço que antes fora apenas dela ou de mulher mais importante na vida do pai. As semanas que se seguiram foram tensas. Clara tentava manter a discrição, mesmo como convidada. Evitava circular pelos cômodos sociais, não participava das refeições formais e respeitava todos os limites. Mas ainda assim,
Sentia-se constantemente observada, julgada, como se precisasse provar seu valor o tempo todo. Augusto, por outro lado, tentava blindá-la. Levava-a para jantares fora, viagens curtas em fins de semana, e começou a apresentá-la a pessoas próximas. A cada novo encontro, Clara ganhava mais segurança, e ele, mais certeza de que havia feito a escolha certa. Mas as máscaras, inevitavelmente, começariam a cair. Foi durante um evento empresarial que tudo explodiu. Augusto foi convidado a receber uma homenagem por sua contribuição ao setor de imóveis da região. O evento seria num salão requintado do centro da cidade. Decidiu levar Clara. Ela usava um vestido longo, preto, discreto, mas elegante. Os cabelos estavam presos em um coque baixo, e os brincos delicados brilhavam à luz dos lustres. Quando chegou ao local com Augusto, todos os olhares se voltaram para ela. Sorrisos forçados, cochichos, alguns olhares de escárnio. Clara apertou a mão dele com força. Sentia o coração acelerar, mas manteve a postura. Não olha para ninguém. Só para mim, sussurrou ele, com um leve sorriso. Durante o jantar, Luísa apareceu convidada por um dos sócios do pai. Ao ver Clara, seus olhos faiscaram. Que coragem a sua, disse, aproximando-se da mesa deles. Boa noite, Luísa, respondeu Clara, educada, mas firme. Não finja elegância. Todos aqui sabem quem você é. Augusto levantou-se, furioso. Chega, Luísa. Se continuar com esse tom, vamos embora. Está bem, pai, mas não se engane. Sua reputação acaba de ser enterrada. No dia seguinte, a internet já fervilhava. Blogs de fofoca e páginas de notícias locais estampavam manchetes como: empresário renomado assume romance com ex-funcionária 30 anos mais jovem. Os comentários eram implacáveis. Críticas, piadas, insinuações maldosas. Clara passou a receber mensagens ofensivas. Augusto teve reuniões canceladas. A crise, enfim, havia chegado. Na sala de reuniões da empresa, um dos sócios exigiu explicações. Augusto, você sempre foi o pilar da credibilidade da empresa. Mas agora, tudo está desmoronando. Se o que eu faço na minha vida pessoal ofende tanto assim vocês, talvez o problema não esteja em mim, mas no mundo que vocês ajudaram a construir. Foi a última reunião que ele participou como sócio. Renunciou à presidência no dia seguinte. Naquela noite, Clara o encontrou sentado na biblioteca, com o olhar perdido. Você perdeu tudo por minha causa, disse ela, emocionada. Eu ganhei você. O resto não importa. Ela chorou, ajoelhando-se diante dele. Eu te amo, Augusto, mas não quero ser o motivo da sua ruína. Você é o motivo da minha libertação. Ele a puxou para si e a beijou com a mesma intensidade de quando tudo começou. Naquele beijo havia dor, perda, mas também amor verdadeiro. Ali, naquele momento, as máscaras caíram por completo. E só restaram eles dois nus de vaidade, despidos de orgulho, mas cobertos de coragem para enfrentar o que ainda estava por vir. Os dias que seguiram a renúncia de Augusto foram diferentes de tudo o que Clara já tinha vivido. A mansão, antes vibrante e cheia de movimento, mergulhou num silêncio melancólico. Sem os compromissos diários da empresa, Augusto passava mais tempo em casa, mas sua mente parecia distante. Os olhos que antes buscavam Clara com desejo e afeto agora estavam cansados, como se carregassem o peso de uma guerra travada por amor, e talvez perdida. Clara tentava preencher o vazio que crescia entre eles. Preparava cafés da manhã com carinho, levava livros à biblioteca, deixava bilhetes doces em seus bolsos. Mas Augusto estava cada vez mais calado. Saía para longas caminhadas sozinho, passava horas olhando para a lareira apagada, e raramente sorria. Está arrependido? Ela perguntou certa noite, sentada ao lado dele no sofá. Ele demorou a responder. Olhava para o fogo que dançava preguiçoso na lareira, sem piscar. Não do que senti, nem do que sinto, mas sim do quanto perdi. Clara baixou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras. Eu entendo. Não, você não entende, disse ele, finalmente virando-se para encará-la. Você ainda tem a vida inteira pela frente. Clara, eu já estou no fim da estrada. E agora, sozinho, sem empresa, com a filha me desprezando e um nome que virou piada. Me pergunto se vou conseguir te dar o futuro que merece. Ela se aproximou, pegou suas mãos entre as dela.
Augusto, eu não escolhi você pelo que tem. Escolhi pelo que é. E o que eu quero não é status, nem aplauso. É você. Só você. Ellie sorriu, mas havia tristeza em seu sorriso. Você ainda não sabe o peso de amar alguém como eu. Clara encostou a cabeça em seu ombro, sentindo o coração apertado. Estava disposta a enfrentar tudo. Mas será que o amor era suficiente? Na manhã seguinte, Clara saiu cedo para visitar a mãe, que morava num bairro afastado. Durante o café, a conversa enveredou pelo romance com Augusto que, até então, a mãe só conhecia por alto. Ele é bom com você? Perguntou a senhora, com um olhar desconfiado. É o melhor homem que já conheci. E o que vocês vão fazer agora? Depois de tudo o que aconteceu, Clara ficou em silêncio por um tempo. Eu não sei. Às vezes ele parece cansado, como se estivesse se arrependendo. E você? Se arrepende? Nunca. Mas estou com medo de perdê-lo. A mãe segurou sua mão com firmeza. O amor é bonito, filha, mas também é pesado. Só fica quem está disposto a carregar. Enquanto Clara estava fora, Luiz apareceu na mansão. Encontrou o pai sozinho na biblioteca, sentado no mesmo sofá em que tantas vezes estivera com Clara. Vim te pedir desculpas, disse a filha, sem rodeios. Augusto a olhou, surpreso, por tudo, pelas palavras duras, pela falta de empatia. Eu só fiquei com medo. Medo de te ver tão vulnerável. Você sempre foi meu porto seguro. Ver você abrir mão de tudo por uma mulher tão jovem me desestabilizou. Mas, agora entendo. O amor muda a gente. E se essa é sua verdade, eu aceito. Augusto sentiu os olhos arderem. Obrigado, filha. Não agradeça. Só, seja feliz. E a faça feliz também. Ela merece. Naquela noite, Clara voltou e encontrou Augusto diferente. Estava leve. Abraçou-a com força e a beijou como há tempos não fazia. O que aconteceu? Ela perguntou, surpresa. Eu percebi que estava te machucando com meu silêncio. Eu lutei tanto por você, e quase te perdi por medo de viver o que conquistamos. Mas não mais, Clara. A partir de agora, não vou mais me esconder nem carregar culpa. Ela sorriu, aliviada. Achei que você estivesse me deixando aos poucos. Eu estava me deixando. Mas você me salvou. Com o apoio tardio de Luísa e a coragem renovada de Augusto, a vida começou a entrar nos trilhos outra vez. Clara passou a acompanhá-lo em eventos menores, organizados por amigos próximos. Aos poucos, o escândalo se dissolvia. Algumas portas continuavam fechadas, mas outras se abriram. Augusto decidiu vender parte de seus ativos e investir em uma pequena livraria no centro da cidade, um sonho antigo que havia engavetado por décadas. Convidou Clara para ajudá-lo na administração. Ela aceitou com brilho nos olhos. Começamos do zero, ele disse. Mas com o que realmente importa. Com amor, completou ela. A inauguração da livraria foi modesta, mas cheia de significado. Amigos, conhecidos e alguns poucos jornalistas compareceram. Clara, de vestido azul claro, recebia os convidados com elegância e simplicidade. Augusto, com um sorriso sincero no rosto, parecia finalmente em paz. Entre os livros, encontraram não apenas uma nova ocupação, mas um novo começo. A livraria se tornou um refúgio para os dois, um espaço onde as histórias alheias se misturavam com a deles, onde os olhares já não eram de julgamento, mas de admiração. Certa noite, após fecharem a loja, Clara e Augusto voltaram caminhando para casa. A lua brilhava no céu limpo, e o som dos passos ecoava suavemente pela calçada. Ainda acha que o amor é pesado? Ela perguntou, com um sorriso travesso. Respondeu ele, sério. Mas é o único peso que eu quero carregar. Até o fim. Ela parou de andar e o puxou para um beijo no meio da rua, sem pressa, sem culpa, sem medo. E naquela noite, Clara compreendeu de verdade. Amar não era leve, mas era o que dava sentido ao peso da vida. Os meses se passaram como folhas ao vento, suaves, constantes e silenciosas. A livraria de Augusto e Clara prosperava não pela quantidade de clientes, mas pela alma que continha. Era mais do que um negócio, era o refúgio onde os dois haviam reconstruído suas vidas, página por página, como um livro escrito a quatro mãos, com capítulos de amor, perda, coragem e renascimento. Clara florescia dia após dia. Tinha agora uma rotina que a preenchia.
Era respeitada, querida pelos vizinhos e clientes, e olhava para o futuro com a serenidade de quem encontrou seu lugar no mundo. Já não era a jovem tímida que limpava os cômodos da mansão com os olhos baixos. Era uma mulher segura, que enfrentara julgamentos e provações, e saíra mais forte. Augusto, por sua vez, parecia ter rejuvenescido. Os cabelos grisalhos continuavam ali, mas o brilho nos olhos era novo. A presença de Clara era a renovação de tudo o que ele acreditava ter perdido com o tempo: a paixão, a esperança, a alegria. O amor, apesar de todas as dores, havia vencido. Numa manhã de sábado, Clara encontrou o envelope sobre o balcão da livraria. Reconheceu a caligrafia de Augusto antes mesmo de tocá-lo. Abriu com o coração acelerado. Dentro, havia uma carta e 2 passagens de trem para uma cidade litorânea ao sul, onde Clara sempre dissera sonhar conhecer. Clara, eu passei a vida correndo, acumulando, planejando, e só aprendi a viver quando te conheci. Quero te levar para ver o março. Quero te ver de pés descalços na areia, com o vento nos cabelos, sorrindo sem medo. Não é uma lua de mel porque já vivemos o bastante para saber que o amor não precisa de cerimônia. É só mais um capítulo, escrito com calma, com coragem. Seu, sempre, Augusto. Clara sorriu, emocionada. Aquela simplicidade era o que mais a encantava nele. Um amor sem pressa, mas com profundidade. Um homem que, mesmo mais velho, era novo em tudo o que compartilhavam juntos. A viagem foi como um respiro depois de uma longa travessia. Hospedaram-se numa pousada pé na areia, onde as manhãs eram silenciosas e os fins de tarde vinham com o cheiro de sal e liberdade. Caminhavam de mãos dadas, falavam de tudo e de nada, assistiam ao pôr do sol como 2 adolescentes apaixonados. Foi numa dessas tardes que Clara, sentada na varanda com uma taça de vinho, olhou para Augusto com ternura e disse: "Você já pensou em casar de novo?" Ele a encarou, surpreso, depois riu baixo. "Já pensei, mas nunca imaginei que você quisesse isso. Não sei se quero o casamento tradicional, mas quero te prometer, diante do mundo ou só do vento, que vou estar aqui até o fim, que sou sua inteira." Augusto pegou sua mão e a beijou com devoção. "Então vamos prometer ao março." Ele não conta segredos. Na manhã seguinte, Clara acordou com o som das ondas e o sol filtrando-se pelas cortinas. Sentiu a cama ao lado vazia e se levantou devagar. Encontrou Augusto sentado na areia, de frente para o março. A brisa mexia suavemente os cabelos dele. Aproximou-se em silêncio, sentando-se ao lado dele. Ele virou-se, sorriu e a abraçou. "Eu estava pensando em como a vida é feita de ciclos. E como, no fim, tudo que fica é o que foi verdadeiro. O que mais ficou para você?" ela perguntou. Ele a olhou com doçura. "Você." O retorno à cidade foi tranquilo. A livraria continuava lá, esperando por eles como um velho amigo. Luiz agora frequentava o local com mais naturalidade. Chegava às vezes com flores, ou com cafés, e sempre tinha um sorriso cordial para Clara. Não eram íntimas, mas havia respeito. Isso era o suficiente. Marta também passou a visitá-los de vez em quando. A antiga severidade se transformara em aceitação silenciosa. Até mesmo os vizinhos, antes desconfiados, agora os cumprimentavam com gentileza. Era como se, depois de toda a tempestade, o amor tivesse conseguido o que parecia impossível: paz. Mas o tempo, impiedoso como sempre, não para. E com ele, vieram também os sinais da idade para Augusto: pequenas tonturas, esquecimentos sutis, um cansaço diferente no olhar. Clara percebeu, não disse nada no início, mas ficou atenta. Quando ele caiu no jardim ao tentar podar uma árvore, ela o levou ao médico, preocupada. E ali, a notícia veio como um sopro gelado. "Início de um quadro neurodegenerativo", disse o médico. "Ainda é cedo. Com cuidados, pode-se manter uma boa qualidade de vida por bastante tempo." Clara engoliu o choro. "Vamos lutar. Dia de cada vez." Augusto segurou sua mão com força. "Eu só tenho medo de esquecer você." Ela sorriu com os olhos marejados. "Eu vou estar aqui para te lembrar. Sempre." Os anos passaram. A livraria continuou de pé, firme, como símbolo de resistência e amor. Clara assumiu tudo. Augusto passou a ficar mais tempo em casa, e depois, mais tempo na cama. Mas ela nunca o deixou. Lia para ele todos os dias. Às vezes, ele reconhecia
Sua voz, às vezes, a confundia com a de Helena, sua falecida esposa. Mas Clara não se magoava. O amor que tinham construído era tão profundo que superava a própria memória. Hoje você é minha esposa? Ele perguntou certa vez, com um sorriso bobo. Sou, e sempre fui, respondeu ela, beijando sua testa. No último dia dele, Clara estava sentada ao seu lado. Segurava sua mão, como fazia todas as manhãs. Augusto abriu os olhos, encarou-a por longos segundos, e então sussurrou, obrigado por ter ficado. Ela sorriu com as lágrimas caindo. Eu te amo. Ele fechou os olhos, e partiu em paz. A cidade chorou sua partida. O homem que havia enfrentado críticas, abandonado o poder e escolhido amar uma mulher improvável, foi enterrado sob um céu limpo, e uma multidão silenciosa. Clara ficou ali, diante da lápide, até o fim do dia. Não chorava de desespero, mas de gratidão, porque viveu um amor de verdade, inteiro, impossível e ainda assim vivido. Meses depois, Clara seguia tocando a livraria. Tinha cabelos mais curtos, olhos ainda profundos, e um sorriso que misturava saudade e orgulho. Contava a história dela e de Augusto para os clientes que perguntavam. Às vezes escrevia cartas para ele, e deixava entre as páginas dos livros que mais gostava. Dizia que, se ele ainda pudesse ler, saberia que ela nunca parou de amar. E numa das cartas, escreveu: você partiu, mas o amor ficou. Ficou nas manhãs silenciosas, nas xícaras de café, nos livros que ainda têm seu cheiro, nas conversas que releio em minha memória. E se amar é deixar algo de si no outro, saiba que há mais de você em mim do que jamais haverá de qualquer outra coisa. E assim, Clara seguiu, leve no passo, firme na alma, porque havia perdido o homem. Mas o amor, esse ficou.